Bem-vindos ao Conexões pelo Mundo, o podcast da The Flow Viagens e Representações. Eu sou a Daniela Alessio e hoje vamos embarcar em um dos destinos mais incríveis do mundo, que é a África do Sul. E para esse bate-papo nós convidamos uma pessoa super especial, que é o Marcelo Marques, do Turismo da África do Sul. Ele é gerente de relacionamento com o trade, já passou pela África do Sul mais de 40 vezes e hoje está aqui para contar um pouquinho da experiência e mais curiosidades e destaques desse país maravilhoso. Marcelo, bem-vindo ao nosso podcast, uma honra ter você aqui com a gente. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência com o destino África do Sul, como que você começou a trabalhar com o destino e o que você tem aí de maravilhoso para contar para a gente. Oi, Dani, obrigado pelo convite da The Flow. É sempre um prazer enorme falar da África do Sul. É curioso que quando eu comecei nessa função eu não conhecia a África do Sul. Então fui contratado e aí eu visitei a África do Sul e já vai aí uma história de mais de 13 anos representando o destino. E eu confesso para você mencionou aí, são mais de 40 vezes que eu estive lá. Sim. E é sempre uma experiência incrível. Eu adoro estar na África do Sul, inclusive já estou com saudade de lá. É o que a gente costuma dizer, né? Um mundo dentro de um país. Maravilha! E sobre o panorama do mercado atualmente, né, a demanda dos brasileiros para a África do Sul, o que você tem percebido aí ao longo desses 13 anos? Nossa, a história da África do Sul é uma história de sucesso no mercado brasileiro. Quando a África do Sul começou a ser representada pela TI Comunicações há mais de 20 anos, eram praticamente 13 mil brasileiros visitando o destino. E em 2019, a gente fechou, né, antes da pandemia, a gente fechou com 80 mil brasileiros visitando a África do Sul. Então, um crescimento de mais de 400%. Então, e recentemente, com a volta dos voos, né, agora os voos para Cape Town, que é realmente muito esperado. Esse ano a gente já tem até agora um crescimento de 30% em relação ao ano passado. Então, a gente espera que a gente vai chegar a esse número pré-pandemia que a gente tinha de 80 mil brasileiros já no ano que vem. Maravilha! E o que você acha que, né, o que você diz pra gente que atrai mais os brasileiros na África do Sul? Nossa, Dani, são tantas coisas que atraem, mas acho que a principal delas, eu vou enumerar algumas delas aqui, é o custo-benefício, né? O país possui um excelente custo-benefício, né? O real tem um peso forte no país, então é relativamente barato fazer uma refeição na África do Sul, pagar pelos passeios. Outro grande atrativo do destino é a proximidade, né, do Brasil, então as pessoas às vezes desconhecem essa característica, são apenas 8 horas e meia de voo, você voando para Joanesburgo, ou 7 horas e meia agora indo para Cape Town, né? Então, realmente é incrível. Eu acho que outra grande característica do destino que atrai muitos brasileiros é a diversidade de experiências, né? Ali os países no sul da África, no leste, são muito focados em natureza e vida selvagem. A África do Sul vai muito além disso, vai além desse contato com a natureza, com o safari, que é incrível, é apaixonante, mas na África do Sul você tem regiões vinícolas, uma costa de quase 3 mil quilômetros, paisagens bastante diversificadas, uma vida cultural bastante agitada, né, em Cape Town, em Joanesburgo. Muito então, presente, muito. E o que faz o destino ser bastante atrativo para famílias, né? E eu sempre gosto de trazer também, né, a parte da hospitalidade sul-africana, né? Impressionante. Das pessoas que faz realmente com que a gente se sinta em casa, né? O brasileiro se sente em casa na África do Sul, né? É impressionante como brasileiros e sul-africanos se conectam tão rapidamente, né? Exatamente. O sul-africano tem bastante interesse na cultura do Brasil, eles gostam muito de música, de futebol, então esse entrosamento ele acontece muito facilmente. Eu não conheço ninguém que já esteve na África do Sul que não tenha voltado com essa sensação, né, de acolhimento e de que se sente realmente em casa. E agora falando mais direcionado para o trade, né, para os nossos parceiros agentes, operadores de viagem, você citou aí os voos, né, que né, cada vez mais está tendo novas rotas. O que mais você acha que está ajudando, né, nesse processo de crescimento dos viajantes brasileiros? E alguns países ali ao redor, né, você acha que também são importantes como pontes, né, de combinação com a África do Sul? O que você diz aí sobre isso? Os voos realmente estão crescendo de uma maneira maravilhosa, né? A SA acabou de aumentar a frequência, com mais voos para Joanesburgo.
vai acrescentar mais voos para a Cidade do Cabo. A Latam vai começar a voar para a Cidade do Cabo ano que vem, em setembro. Então, praticamente a gente vai ter aí quase 2 voos diários, né? E eu acho que uma dica para o trade é realmente aprender constantemente sobre a África do Sul, fazer capacitações, né? Porque a própria questão do safari pode ser um pouco complexo para você entender, né? O que é parque nacional, o que é reserva privada. São inúmeros parques nacionais e reservas privadas espalhadas pelo país, né? Então, é realmente se capacitar. Eu acho que a África do Sul, ela funciona um pouco como um destino em que o brasileiro perde um pouco do medo do continente africano, né? Com certeza. E aí acaba ali partindo dali para outros países, né? Para conhecer Namíbia, Botsuana, Zimbábue, indo para o leste da África. Então, eu acho que acaba todo mundo se beneficiando, né? Com esses voos e as conexões excelentes a partir de Joanesburgo também, né? Eu acho que a região toda só tem a ganhar, né? O turismo como um todo na região. Com certeza. E você falou, né, das capacitações, né, de entender a diferença, né, entre reserva, parque. E a gente vê que muitos viajantes ainda querem conhecer o Kruger, querem fazer safari no Kruger. Claro que é um dos maiores, né, parques da África e o maior da África do Sul, mas a gente tem uma infinidade de outras reservas e parques, né, que também são incríveis para fazer safari, não é isso? Exatamente. Eu acho que o importante, uma dica para o agente é entender o que o cliente está buscando, né? Saber os gostos dele, né? Eu acho que uma pergunta boa que você pode fazer para o seu cliente é: o que você espera de um safari, né? O que você tem na sua cabeça quando você imagina um safari, né? Porque realmente a gente tem, às vezes, aquela imagem de National Geographic, né? Então, assim, é bom você lidar com essas expectativas para indicar o safari certo, né? A reserva certa para o seu cliente. A hospedagem certa também, né? Porque tem também uma infinidade de lodges de safari e de hotéis na região das cidades, mas muitas vezes acaba que não é aquilo que o cliente gostaria, né? Exatamente. E às vezes tem um perfil que mais se adequa a ele, enfim. Até na própria questão do safari, né? Que animais que ele gostaria de ver, né? Então, assim, tem lugares que você tem mais rinocerontes, tem lugares que você tem mais leopardos, né? Que você consegue ver mais elefantes. Então, são esses detalhes que eu acho que acabam fazendo a diferença na hora que você vai vender uma viagem para a África do Sul. Maravilha! E sobre as tendências, o que você enxerga aí, né, daqui para frente, assim, do que a gente já passou, do que a gente já teve, né, de venda nos pacotes e tudo mais? O que você acha que vem aí pela frente? Ou o que a gente precisa, né, ir buscar para divulgar melhor o destino, para atrair mais ainda viajantes? Eu acho que é um destino, como eu falei, está ficando cada vez mais maduro, né? As pessoas estão visitando, às vezes, a África do Sul mais de uma vez, né? 2, 3 vezes, né? Porque elas acabam se apaixonando pelo destino e querem voltar, né? E eu acho que uma grande tendência, eu acho que para o ano que vem, que todo mundo, inclusive, vem falando para outros destinos, é o slow travel. E a África do Sul é perfeito para isso, né? Então, assim, as pessoas no passado falavam assim: o ideal é você ficar 2 noites numa região de safari. A gente acha que é muito pouco, pelo menos 3 noites, se puder 4 noites. Exato. Porque realmente é uma experiência memorável. Você vai acabar agradecendo o seu agente por ter sugerido passar mais tempo junto à natureza e perto da vida selvagem. E falando também que nas regiões dos safaris, né, algumas delas estão próximas de outros atrativos que os viajantes podem aproveitar. Então, faz o safari pela manhã e durante o dia inteiro ele ainda tem um período para explorar a região, né? Tem. Então, a gente tem os canyons, né, cachoeiras, né? Então, o Blythe River, né? Isso. Então, a gente também tem outras possibilidades de quando os viajantes estão na região do safari para aproveitar outras experiências também. E eu gostaria de acrescentar que os próprios lodges de safari oferecem uma infinidade enorme de atividades, exato. né? Muita coisa para entreter as crianças, degustação de vinhos na reserva, visita a comunidades locais, né? A África do Sul é um exemplo em conservação, né? Porque o governo sul-africano, ele entende que turismo e conservação têm que andar lado a lado para o negócio dar certo, né?
Muito bom. E aí você também tem o contato com os agentes no seu dia a dia, né? O que que você percebe, assim, de quais são as principais dificuldades, ou necessidades, né, para vender o destino? Eu acho que é realmente essa capacitação, né, entender como a dinâmica da África do Sul funciona, né, deslocamentos, por exemplo, época do ano, né, quando ir, Sim. né, a África do Sul é um destino para si o ano todo, né, mas é claro que existem épocas que são mais procuradas do que outras, né. Um pouco mais de chuva ou menos, né? Exatamente. Então, é importante realmente estar sempre se atualizando, né? E você Sim. também está à disposição para essas Claro, apresentações. eu acho que grande parte do meu trabalho é treinar os agentes, é uma área que eu gosto muito, né? Porque eles são muito curiosos e eu acho que tendo a oportunidade, realmente eles têm que conhecer o destino, né? Porque você visitando o destino, você consequentemente vai conseguir vender o destino ainda melhor, né? Exato. E é importante ser curioso, né? Nesse Exatamente, o sentido. tempo todo. E hoje em dia, né? Tem muita informação também, né, disponível, né, nas redes sociais, na Ah, sim. internet. Então você pode se informar também através da internet, né? Sim. Muito bom. E aí, né, as dicas finais para um viajante, né? Então, o que que você sugere, assim, qual que seria para um viajante que está indo pela primeira vez para a África do Sul? Quanto tempo? O que que ele pode esperar? Como ele se organiza, né, para aproveitar melhor o destino? Eu acho que numa primeira viagem tem aquele roteiro clássico que você vai fazer um safari numa reserva privada no Parque Nacional, 2, 3, 4 noites, e de lá você vai para Cape Town, né? E Cape Town e arredores aí, facilmente você pode passar aí uma semana, né? Para os mais interessados em se aprofundar a história da África do Sul, eu acho que uma visita a Joanesburgo é imprescindível, né? Porque lá que começou o movimento de luta pela liberdade contra o regime de segregação racial, conhecido como apartheid. E muita gente fala, não precisa visitar Não, Joanesburgo, é não tem interessante. nada para ver em Joanesburgo, e tem Não, muita é uma coisa. cidade grande, muito rica, né, culturalmente. É, e eu acho que, novamente, assim, na hora que você está fazendo o seu roteiro, dá especial carinho ali realmente para o safari, porque eu acho que vai valer a Sim. pena. Né? E outra região que a gente nem tocou aqui é a Rota Jardim, que é incrível também, Sim, né? sem dúvida. E com esse voo agora a partir de Cape Town, você pode chegar em Cape Town e fazer a Rota Jardim até Port Elizabeth e também, inclusive, fazer seu safari na Rota Jardim. Não precisa ir para o Kruger ou para Madiko e Pilanesberg. Você pode fazer ali, fechar todo o seu roteiro ali. Tem reservas privadas maravilhosas, Não deixa região de nada a Big desejar, Five, né, em não, relação à parques qualidade do safari, né? parques nacionais incríveis. Então, a Rota Jardim é um destino dentro do destino, né? Porque facilmente você pode gastar em uns 10 dias. Com É certeza. uma meca do turismo de aventura. Então, realmente, a Rota Jardim é incrível. E a Rota Jardim normalmente é feita com self-drive, né? Dirigindo, né? A direção é na mão inglesa, mas muita gente, né, se aventura a fazer essa rota e, né, depois do segundo, terceiro dia já está acostumado e vai bem, né? E é incrível. Paisagens maravilhosas, cidadezinhas, né, que a gente vai parando. E as estradas são ótimas, São né? ótimas, São ótimas. sim. Outra coisa interessante também é que a África do Sul, ela tem festivais o ano inteiro, né? São festivais de música, de gastronomia, a época da colheita na região vinícola, é incrível, né? Ano que vem eles vão ter a primeira edição daquele festival famoso de jazz na Suíça, o Festival de Montreux, e vai ter a primeira edição Olha, em que Franschhoek legal. em março. Uau. Então, muitas coisas interessantes estão aí se mostrando para o destino, né, na próxima década, né? É o investimento que vai ter no Waterfront. O Waterfront é uma região do Porto, né, que foi revitalizada décadas atrás. É uma região de entretenimento ali portuária e eles vão expandir essa região. É uma extensão conhecida como Granger Bay e praticamente o Waterfront vai dobrar de tamanho. Uau!
Uau, que incrível. legal, muito bom saber disso. É. E provavelmente vão surgir mais hotéis, mais restaurantes, com mais certeza. entretenimento, né? Não, é impressionante. É impressionante como o governo investe em turismo, né? O turismo tem um peso forte no PIB do país e é uma das principais indústrias do país, né? O turismo. Muito bom saber. A gente comentou aí dos vinhos da região vinícola, né? Você falou, né, dos vinhos sul-africanos. Então, essa região, o que mais que ela traz pra gente, né? Claro que tem as vinícolas incríveis, mas como que é essa experiência, né? Para quem é fã dos vinhos, quem gosta desse enoturismo? O enoturismo na África do Sul tem um potencial enorme, né? A África do Sul possui 9 províncias e, para você ter uma ideia, só em uma província, que é o Western Cape, né? Que é a cidade do Cabo, é a principal cidade, são mais de 500 vinícolas na região. Nossa, muita coisa. E a região vinícola ali, que é conhecida como região vinícola do Cabo, ela está a apenas 40 minutos da cidade do Cabo. E tem uma outra região que chama Constantia, que é em Cape Town, é um bairro de Cape Town. Para você ter uma ideia de quão incrível é morar numa cidade como Cape Town, eles têm um bairro que é uma região vinícola. Foi a primeira região vinícola da África do Sul e muito famosa pelo Vin de Constance, que é um vinho de sobremesa e era o vinho favorito de Napoleão, né? Então eu acho que a gente está vendo só o começo desse potencial aí do enoturismo. E tem uma coisa muito interessante, eu sou apaixonado por vinhos, né? A SAA, South African Airways, é a única companhia que ela permite 2 bagagens de 32 quilos, né? Informação importante. Na econômica. Então, sempre quando eu vou, uma peça é minha bagagem, a outra peça é uma caixa de vinho, com 12 garrafas. Muito bom, então. E é muito bom saber disso, que a gente pode trazer 12 garrafas. Não, né? eu acho que a gente pode trazer até mais, viu, Dani? São 16 garrafas, 12 litros. Maravilha. Dá para trazer. Realmente. E, novamente, o custo-benefício dos vinhos, impressionante, né? A gente está falando aqui de um vinho do dia a dia do sul-africano, no supermercado, custa aí por volta de 40, 50 reais. Você vai no restaurante, uma ótima safra, aí por volta de 100, 150 reais. Isso é um preço, aqui, principalmente aqui em São Paulo, né? Dos vinhos mais baratos no restaurante. Sim, né? com certeza. E as experiências, né, de poder ou passar o dia, né, estando em Cape Town, passar o dia nas vinícolas, fazendo almoço, fazendo degustações e voltar para a cidade, ou se hospedar num hotel de vinícola, né, e ter outras experiências. A gente tem os quadriciclos, né, tem o trenzinho também, o wine tram. E eu acho interessante que as pessoas associam muito a região vinícola a só quem gosta de vinho, né? Mas na África do Sul são paisagens belíssimas. E, novamente, é uma indústria do turismo muito desenvolvida. Então, uma família pode visitar a vinícola que as crianças certamente vão ser entretidas com algum tipo de atividade. Enquanto os pais estão fazendo uma degustação de vinho, as crianças podem fazer uma degustação de sucos, por exemplo. De suco com chocolates, Exatamente. né? Eles têm uma variedade aí de opções. E aí é realmente que a gente sugere você passar alguns dias na região vinícola, né? Tão pertinho. Então, assim, é claro, pode fazer um bate-volta por questões de tempo e orçamento, mas podendo ficar alguns dias, novamente, para aquele slow travel, né? Fazer aquele almoço bem devagar, depois curtir, dar um passeio pela vinícola. Muitas vinícolas têm galerias de arte, tem museus. Eu me lembrei de uma experiência de safari de vinhos. Ah, é incrível, né? O Wine Safari. Que eu estive lá há uns anos atrás e aí a gente fez uma experiência, né, num carro de safari, passando pelas paeiras, né? Parando no meio delas para fazer degustações. Então, realmente são experiências incríveis que a gente só encontra na África do Sul. Certamente. Então, e realmente também ideal para uma lua de mel, né? Região vinícola. Perfeito. Super romântico, né? E uma época que eu gosto muito é maio, porque as vinícolas, é outono na África do Sul e as parreiras estão douradas, então acho que é a época mais bonita para visitar, eu acho. Eu gosto muito dessa época. Muito boa dica. E agora, né, já estamos chegando no final. Queria saber qual que é a sua mensagem, né? O que você deixa aí para os nossos ouvintes, agentes de viagem, mas também para os viajantes. O que você tem de convite, né? E para dizer aí para
para eles irem para a África do Sul. Eu acho que o convite é para visitar a África do Sul. Eu acho que o viajante ele tem que ver com os próprios olhos, né? Interessante notar que o nosso marketing ele funciona muito no boca a boca. Então o brasileiro ele vai com uma baixa expectativa do destino, chega lá, se maravilha com a África do Sul, volta, acaba contando para os amigos, para a família e acaba incentivando essas pessoas a conhecer a África do Sul. Isso é muito gratificante para a gente, como o brasileiro volta feliz e satisfeito e empolgado com a viagem, né? Muito bom, Mar. Muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. Foi uma honra ter você com a gente, um prazer conhecer um pouquinho mais sobre a África do Sul, esse país tão inspirador. E para quem estiver interessado em capacitações, meu e-mail é marcelo@ticomunicações.com. A gente também está nas redes sociais com Descubra a África do Sul, 2A juntos, que é o nosso Instagram e o nosso Facebook. E a você que acompanhou esse terceiro episódio sobre a África do Sul, muito obrigada pela companhia. E não esqueçam de acompanhar os nossos canais no Spotify, Conexões pelo Mundo, no YouTube, Conexões pelo Mundo, e no Instagram, Conexões pelo Mundo Pod. Nos vemos no próximo episódio para mais conexões. Até lá!